Pessoal, bom dia, oitavo ano, começando mais uma aulinha de produção textual e hoje começando o módulo 18. É um módulo novo, mas o assunto é uma continuação do assunto que na semana passada nós já havíamos conversado. Ainda vamos tratar das figuras de linguagem. Semana passada nós vimos algumas figuras que influenciam no som ou influenciam na construção da frase. Hoje serão figuras de pensamento. As figuras de pensamento, elas são usadas às vezes para suavizar alguma coisa que vai ser dita, às vezes para caracterizar de uma maneira diferente um determinado pensamento. Então é bem gostoso trabalhar com essas figuras de pensamento. A mais importante delas, e que nós poderíamos dizer que acaba englobando um pouquinho de cada uma das outras, é a que nós chamamos de metáfora. A metáfora é quando nós utilizamos uma imagem simbólica para falar sobre alguma coisa. É uma comparação que nós fazemos na nossa cabeça. Não usamos diretamente aqueles termos tão quanto, mais do que, tão como. Não é uma comparação explícita, é uma comparação implícita, porque é feita somente na nossa mente. Seria um exemplo de metáfora, por exemplo, dizer: essa criança é um anjo. A criança não é, na verdade, um anjo, mas eu faço na minha cabeça uma comparação das características daquela criança com as características de um anjo. Pureza, inocência. Então, em vez de dizer essa criança é pura como um anjo, é inocente como um anjo, aí eu estaria fazendo uma comparação. Usando a metáfora, eu digo diretamente que essa criança é um anjo. Então, a metáfora é a figura mais importante de pensamento que a gente tem. Aquele homem é um cavalo, querendo dizer que ele é estúpido. Aquela pessoa é uma anta, querendo dizer que ela não tem muita inteligência, e por aí vai. Outra figura de pensamento é a metonímia. A metonímia é uma substituição. Como assim? Eu posso substituir a obra, o autor, pela obra. Quando eu digo, li Machado de Assis. Eu não li o Machado de Assis, que é o autor. Eu li a obra de Machado de Assis. Comi um prato de brigadeiros. Eu não comi o prato, eu comi o conteúdo do prato, os brigadeiros. Eram pernas para lá e para cá. Não eram pernas, eram pessoas que possuem pernas. Então, a metonímia é uma substituição. A gradação. Eu uso a gradação quando eu demonstro um crescimento ou um decréscimo. Por exemplo, ria muito, e gargalhava, e ria de quase chorar. A gente tem a ideia de que as ações, elas foram aumentando de nível. Um exemplo de decréscimo: estava esperto, foi se cansando, foi ficando sonolento, adormeceu. Então houve um decréscimo naquela determinada ação. Ela foi do auge para o ponto mais baixo. E
Ao contrário, no primeiro exemplo, eu começo do pouco e chego ao excesso. Outra figura é a antítese. A antítese é a oposição. Então, quando aparece num verso, numa frase, palavras que se opõem, que são antônimos, o alto e o baixo, o magro e o gordo, o bem e o mal, eu estou usando a figura chamada antítese. A próxima é o paradoxo. O paradoxo é um exagero tão grande que ele chega a não fazer sentido. Quando eu digo assim, um verso de Luís de Camões: amor é fogo que arde sem se ver. Como é que o fogo pode arder, pode ter uma chama, sem que eu veja? É dor que dói e não se sente? Ora, se dói, eu tenho que sentir. Então, esse tipo de construção é um paradoxo, porque é um absurdo. Outra figura é o eufemismo, uma maneira delicada de nós dizermos alguma coisa. Em vez de dizer, aquele homem roubou, eu posso dizer assim, esse homem, aquele homem, se apossou de algo que não era dele. Aquele homem subtraiu de outra pessoa algo de valor. É menos chocante do que dizer que ele roubou. O fulano faltou com a verdade. É mais delicado do que dizer o fulano mentiu. Então, o eufemismo é uma maneira delicada de nós dizermos alguma coisa. A hipérbole é o exagero. Nossa, ela já chorou baldes de lágrimas. Gente, ninguém pode encher um balde com lágrimas. Isso é um exagero. Morrendo de rir. Na verdade, a pessoa não está morrendo, ela está rindo muito. Isso é uma hipérbole. E, finalmente, a personificação, que é o fato de nós darmos a um ser uma característica que não pertence a ele. Eu digo assim, o vento uivava entre as árvores. Vento não uiva, quem uiva é o lobo. Mas como o barulho às vezes é semelhante, eu utilizo a personificação. Aquele riacho cantava alegremente. Riacho não canta. Pode ser que eu ache o barulho da água semelhante a um canto. Então, isso é personificação. Pessoal, no Hangout, eu vou novamente explicar cada figura. Nós vamos fazer a marcação aqui na apostila e tirar toda e qualquer dúvida que possa ter ficado. Eu espero ter sido clara nas explicações, mas na hora do Hangout, com certeza, nós vamos ver mais exemplos e vocês vão entender direitinho. Na plataforma tem um exercício que é bem rápido, então quem for terminando o exercício, já pega a apostila, vai dando uma lida nesse módulo 18, e aí na hora do Hangout já traz para mim toda e qualquer dúvida que possa ter ficado. Combinado? Então cheguem pontualmente, não percam a chamada, no caso da Gabriela, participar da nossa aula, tá? É importante. Cheguem no horário que é para o nosso tempo render bastante, tá bom? Um beijo para todo mundo. Até a hora do Hangout. Tchau, tchau.